E aí no canal, beleza? Continuando aqui com Parasite Eve 2, então bora pra história. Após sair da sala de incineração, aí Kyle chega nos esgotos e encontra uns monstros que foram descartados, como o Slush, o Planter e até mesmo os Boots. Ao chegar mais a fundo ao local, aí escuta um latido e descobre que esses túneis ligavam os todos ao abrigo e o pulso da cidade. E parece que estava preocupada com o Sr. Douglas e diz que Kyle vai voltar para o abrigo e investigar mais algumas coisas por lá. Ao voltar para a cidade, aí encontra Flint e o cachorro do Douglas e parece que ele queria mostrar algo para ela. Ele a leva até a caixa da água da cidade e lá em cima da torre ela encontra seu amigo Percy. Ele estava muito ferido e sendo atacado por monstros. Aí acaba com todos os monstros e pergunta como que ele veio parar ali. Percy fica com vergonha e diz que ele foi até a cidade para ajudá-la, mas quem acabou sendo ajudado foi ele. Aí então pergunta para ele não se mover e diz que vai trazer algo para curar seus ferimentos. Em seguida, Aya pega 3 sacos de gelo e leva de volta para ele. Mesmo ainda debilitado, ele se recupera e Aya pede para ele descansar no hotel. Depois de tudo isso, ela vai até o trailer do Sr. Douglas e ele fica feliz em saber que ela estava bem. Feito tudo o que tinha para fazer, Aya diz que Aya faz. Depois que ela terminou tudo de fazer ali, ela faz o caminho de volta para o abrigo. Lembrando uma coisa aqui, uma parte de voltar a Trackfield é um evento opcional, mas é obrigatório para fazer o final bom. De volta ao abrigo, a encontra Bolt mais uma vez, diz que está surpresa dela não ter morrido e diz que isso só poderia acontecer se ela não fosse humana e compara ela com uma NPC. A substância que ele injetou em Aya não fez efeito, porque suas mitocôndrias agiram no seu organismo e evitaram o que seria uma morte certa. Dessa vez, como o Bounty não estava no teto, Aya aproveita a chance para derrotá-lo. Ao morrer, ele deixa cair seu cartão de acesso, que ele usava ainda quando era humano. Aya pega o cartão e usa para abrir alguns locais que estavam trancados. Ela é agora capaz de chegar nos laboratórios do abrigo. Aya reconhece alguma dessas salas, porque é a mesma que ela viu nos flashbacks da garotinha. Após isso, ela chega numa outra sala e diz que, através de uma senha, ela poderia acessar o computador de Bowland. Depois de conseguir a senha e usar no computador, aí eu uso o sistema de visitantes para responder algumas perguntas. A pergunta que ela faz ao sistema é o que são os monstros. E o sistema responde que os monstros são seres humanos criados artificialmente a partir do segundo plano do Neóclite. Uma dúvida não foi muito bem esclarecida, ela pergunta o que seria o segundo plano Neófite. O sistema responde que era o reaproveitar uma cidade, usar o bagulho da célula mitocôndria para revitalizar a raça humana. Em seguida, o computador explica qual seria as fases dos planos Neófite. A fase 1 é coletar a amostra da neomitocôndria, similar ao superior encontrado em Nova York. A fase 2 é criar diversos tipos de monstros através dessa neomitocôndria, para buscar o modelo ideal onde a humanidade artificial poderia. Então ele está querendo fazer a humanidade evoluir. E eu estou falando ao pé da letra que está escrito aqui do computador, tá? E por último, a fase 3 é libertar o verdadeiro potencial da raça humana e preservar a vitalidade dela através dos séculos como uma evolução planejada.
Na sequência, Aya pergunta qual foi os resultados e o sistema pergunta que a fase 1 já estava completa e que foi coletado uma amostra da neomitocôndria em janeiro de 1998. A segunda fase também estava completa, os monstros foram criados com sucesso, mas alguns monstros representaram falhas. As células de algumas cobaias humanas entraram em rebelião, mas foram reprimidas ao usar clones. Após isso, Aya pergunta onde essa amostra foi coletada e olha o que aparece no monitor. Ela vê que uma amostra das mitocôndrias do DNA foi encontrada do dela mesmo. Alguém coletou o DNA dela no primeiro jogo lá atrás. Isso que apareceu na tela foi o que todos os monstros NPC vieram a partir das mitocôndrias de Aya, que todos são clones dela. Então ela fica se lamentando que tudo que está acontecendo é por culpa dela. Em seguida, um telefone toca e era Piercing. Ela disse que estava no abrigo e tomou uns porre já em seguida. Ela disse que deixou ele descansando no hotel e ele vai parar ali sem proteção nenhuma, só um louco para fazer isso. Farpas à parte, ele disse que estava na sala sala de comunicação, hackeando o sistema e recolhendo algumas informações. Ele disse que encontrou algo importante e pede para a Alia que fosse até ele. Nessa parte do jogo, acontece aquele probleminha na história que eu falei no início do vídeo sobre o evento do caminho do final e ser retomado no final, né? No final bom. Então agora eu vou contar pra vocês o que acontece nessa parte da história, caso você estivesse fazendo o final ruim. Após derrotar Gluntion e encontrar com Kyle, se você seguir direto e não voltar para Gratfield e nem salvar Pierce, ele vai morrer e com certeza não vai ligar para a Aya. Quem vai ligar vai ser o Kyle e ele vai pedir que ela o encontre na sala dos computadores, dizendo que encontrou algumas coisas importantes. Ao chegar no corretor que leva até essa sala, Aya vai encontrar um grande casulo com o mesmo que ela viu naquelas visões, quando a garotinha está olhando para ele. Caio vai aparecer o que é aquela criatura. Ela nada mais é que uma fábrica de neomitocôndrias. Só para deixar claro para vocês, neomitocôndrias são mitocôndrias dos monstros. Por isso, o nome de criaturas de neomitocondriais. Lembra que ele tinha falado anteriormente que sobre o vírus vetor? Ele explica para vocês que se a criatura sair desse casulo, ela vai ser capaz de espalhar o vírus vetor contendo as mitocôndrias só em grandes quantidades, porque ele também é capaz de espalhar pelo ar. Lembra que ele falou também que esse vírus vetor é capaz de evoluir e se propagar rapidamente? Bom, esse vírus passaria de pai para filho geneticamente e seria também como uma praga incontrolável. A neomitocôndria transformaria a pessoa em um monstro e entraria no DNA de suas células reprodutivas, fazendo com que ela gere um ser mutacionado. Fazendo isso, que ela crie um filho já modificado, fazendo ele nascer monstro já. Depois de explicar isso, fazendo que essa criatura também é um monstro. Isso também anteriormente era uma pessoa. Kyle adianta também que por enquanto nada pode ser feito, porque se armas de fogo forem usadas, o vírus já vai se espalhar imediatamente. Por enquanto a criatura está dormindo, mas esperando o momento certo de acordar.
Ele descobriu também que dentro desse casulo existe também uma câmara, esperando que uma pessoa entre e acorde naturalmente. Então a criatura só pode sair do casulo se algum piloto ou alguém por bastante for lá acordar. E ele desconfia que esse piloto, essa pessoa, está aqui no abrigo. Guarda essas informações que mais tarde eu volto a tocar nesse assunto, ok? Voltando até o caminho do final verdadeiro, a encontra com Pierce na sala dos computadores. E que nessa sala eles podem controlar quase tudo no abrigo. Trancar e destrancar portas, ativar e desativar sistema de segurança, abrir e fechar elevadores, localizar qualquer tipo de vídeo e algumas outras coisas também. Mas o que ele descobriu mesmo é que na câmera D mostra uma floresta dentro do abrigo. Aí ele dá uma olhada nessa câmera e confirma o que ele estava dizendo. Pierce diz que o local se chama New Market e que é um centro subterrâneo de experimentação. Aí assemelha o nome Ark da Arca de Noé e que serve para mais ou menos isso mesmo. Que mais ou menos ao longo da explicação vocês vão entender. Percy diz que New Ark, é uma grande cúpula que possui os bagulho artificial para as pessoas viverem. E que no local uma grande quantidade de energia reproduzida, sendo capaz de até criar uma barreira eletromagnética que cobre toda New York. E além disso, essa energia que está sendo gerada lá serve também para alimentar a criatura do casulo, fazendo ela crescer ainda mais. Aí conta para ele o que Caio havia explicado para ela anteriormente sobre a criatura está produzindo vírus. E ele chega à conclusão que destruindo a fonte dessa energia, eles poderiam parar seu crescimento e a criatura morreria. Aí então diz que vai cuidar disso e pergunta como chegar em Wark. Percy mostra para ela o GPS e diz que pode rastrear todos os monstros que estão no abrigo, que ele possui aquele transmissor por trás da cabeça. Em seguida, ele entrega para ela aquele mesmo transmissor da criatura da cafeteria e que fez umas modificações e que agora ele, através dele, ele vai monitorar ela até Newark. Mas ele vai monitorar ela até a entrada, porque o campo magnético do local vai impedir a comunicação entre os dois. Aí pergunta se ele vai ficar bem e ele diz que sim, porque através do GPS ele pode saber se uma criatura vai estar por perto e que ele também tem outros assuntos para resolver. Depois da conversa, a segue até Newark e no caminho ela encontra outros monstros, chamados de Bran Stinger. E para quem não tem semelhança, é o mesmo monstro que Balrog se havia transformado. Após isso, aí chega até o elevador e a cena muda para a Casa Branca. O assessor do presidente diz que chegou com notícias do espião que foi enviado para investigar o abrigo. Ele informou que investigou o que estava acontecendo ali, mas o abrigo não poderia ser destruído. O presidente fala que pergunta se poderia confiar nele e o assessor diz que teria uma maneira para resolver isso, mas o presidente teria que autorizar o plano 3206. Eu pergunto se essa medida tem que ser tomada e o assessor diz que, como último recurso, sim. O presidente, então, pensa um pouco, mas ainda autoriza o plano e diz que manda fazer tudo isso por debaixo dos panos e que o Congresso não pode saber disso. Em seguida é mostrado qual é esse plano D306. É um satélite de defesa dos Estados Unidos. Provavelmente vai ser tipo, não sei se é um míssil ou pode ser até um laser, né?
que mais pra frente você só vai descobrir no jogo. Se você jogar, né? Se for tipo igual no Dino Crisis 2 que cai aquele laser gigante no Gigantossauro, aquela parte é muito boa. Voltando até a Aya, Percy entra em contato com ela e diz que por causa do campo eletromagnético, ela estaria por conta própria a partir de agora. Em seguida, até o salão principal, ela escuta uma voz masculina, que via de um computador que orienta os visitantes. Ele fala um pouco sobre o local. Lembra que eu falei anteriormente que ele ia explicar o que era Newark? Sobre os fertilizantes e os monstros, e o momento chegou. A própria voz do computador explica tudo. Quando você estiver jogando, é só você mexer no painel que estiver na frente da sala que você vai entender tudo que eu vou explicar agora. A voz do computador explica para criar um monstro é preciso que uma amostra da neomitocôndria seja inserida no vírus vetor. E sobre isso eu já expliquei para vocês. Após isso, esse vírus é inserido numa cobaia. Em seguida, esse vírus se multiplica e leva seu pacote genético para outras células da cobaia. Ao fazer isso, sua neomitocôndria começa a reagir, provocando neomitocria no hospedeiro. Mas essa eu não sei ler o que está escrito aqui. Neotenia, explicando brevemente para vocês, é restrição das características jovens do organismo adulto. Em outras palavras, a fonte da juventude. Quando a cobaia sofre neotenia, ela agora possui o potencial de crescimento de uma criança. Achei muito interessante e ao mesmo tempo bizarro é que eram feitas experiências no local, que as pessoas iam ali para conhecer Newark. Senão, qual seria o guia de ter um guia mecanizado que explica e orienta os visitantes? A parte bizarra é que essas pessoas não eram obrigadas a passar por esses experimentos, nem torturadas. Elas se voluntariam voluntariamente para isso. Livre e espontânea vontade. Ou pessoas querendo virar esses monstros. Mas, né, eles viram monstro, mas o que eles queriam, na verdade, era ganhar forte da juventude, né? Sem parar de envelhecer. As pessoas poderiam até escolher o terreno onde iriam viver ali. O computador explica qual seriam os benefícios de você virar um monstro e viver em cada ambiente diferenciado de Newark. As pessoas que virariam os monstros passariam por uma lavagem cerebral e assim viveriam em total harmonia com a operação com os outros monstros. Tudo isso pela juventude eterna. Para quem ainda não entendeu, esse é o segundo plano Neotine. Lembra que você descobriu no computador que o segundo plano era criar NPCs, os monstros? Revitalizar os monstros numa evolução controlada pode parecer bizarro, mas é isso mesmo. Uma evolução controlada é um monstro vivendo em harmonia com a sua própria espécie. Sobre o local em si, Newark quer dizer Nova Arca, que faz uma referência à Arca de Noé. Lembra que você tinha feito essa comparação? Então ela estava certa. Newark é um local de pesquisa que cria diversos ambientes, imitando várias partes reais do planeta. Inclusive, como Percy mesmo disse, o local também tem o sol artificial. O local criado de Newark são as florestas tropicais, savanas, oceanos e desertos. E é nesse ponto que eu queria chegar. Aí que chegam os fertilizantes. Lembra que Caio havia falado eles anteriormente? Então,
Os fertilizantes foram usados para recriar esses ambientes. Cada ambiente vive um tipo diferente de monstros. Nas florestas vivem os Stranger, dos Stalkers. Nas savanas e desertos, os Chasers e Scavengers. E no ambiente de oceano vivem os Buffets e os Divers. Voltando um pouco no início do jogo, lembra que eu percebi Zaya, que não entendia dos monstros estarem aparecendo em lugares quentes, como no deserto? Na verdade, foram um teste que abrigos faziam com Chaser nos ambientes de savanas e desertos. E sobre a relação de Ark e Arcat, não é? De Newark. Newark é a cidade. A partir da hora que as pessoas tornam os monstros, elas seriam colocadas para serem adaptadas no ambiente escolhido para se reproduzir e se manter a espécie. Dessa vez deveria ser uma espécie original. Os genes passariam de pai para filho através do vírus vetor, criando uma raça de monstros totalmente puro, e não através de experimentos. A empresa que fazia as pesquisas queria uma nova vida na Terra, assim como fez Deus quando mandou o dilúvio e pediu para Noé que colocasse pares de animais na arca. Uma curiosidade bem interessante sobre os monstros é que, devido aos experimentos químicos, elas têm a habilidade de voltar à forma humana. Lembra quando você encontra a mulher na cafeteria e dentro do banheiro, em drive-thru? Pois é, elas não se transformaram em monstros. Elas já haviam se transformado anteriormente e tinham voltado à forma humana. Lembra que o robôzinho lá matou aquela mulher humana que você viu toda sangrando na casa lá, no jogo? Então, aquela lá também era um monstro. Mas vamos voltar para a Aya. Ela viu que New Island tinha uma usina de força e decide parar lá para destruir a fonte de energia. Chegando no local, Aya encontra o dispositivo de segurança no computador e um enorme monstro conhecido como Proto-Generator. Ao chegar perto da criatura, Aya sente uma grande quantidade de mitocôndrias dentro dela e descobre que essa criatura é a fonte geradora de energia. Sabendo disso, ela destrói o painel que regenera os ferimentos dela e a mata em seguida. Mas Aya percebe que a barreira geomagnética lá, que ela não foi destruída totalmente, sim, enfraquecida. Barreira magnética lá de eletricidade. Ela olha no mapa novamente e diz que a usina tinha outra entrada. Mas ela só poderia ter acesso a essa entrada dando a volta por toda Newark. Após fazer todo esse caminho, ela descobre um outro monstro gerador de energia chamada Beta Generator. Aya faz o mesmo que fez com Proton e derrota o monstro. Ao fazer isso, a barreira magnética em volta de Newark desapareceu por completo, mas ela ainda sente uma energia emanando de algum andar subterrâneo. Obviamente, ela decide investigar. Ao sair de Newark, a cena vai para uma espécie de freezer. O número 9 aparece neste local e ele liga o painel. Em seguida acontece que o alarme começa a tocar e, pelo jeito, algo está sendo liberado, né? Tipo aqueles alarmes quando tá tudo pegando fogo. Então é esse mesmo. Então tem alguma coisa sendo liberada, descongelando, né? Então, vocês estão animados para saber o que é? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tum, 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 tum.
tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. O número 9 acaba de liberar um pelotão golem, que são os inimigos mais difíceis do jogo. Os golems são ciborgues humanos, ou seja, a organização que comprou o abrigo também fez outros tipos de experimentos com humanos. Reaproveitaram os experimentos fracassados e que eram compatíveis com o projeto e criaram essas pessoas em golems. Eles foram treinados para ser peritos em ataques a curta e longa distância. E só para deixar bem claro, os golems não são meio monstros. E ao derrotá-los, eles permanecem no chão e entram em curto-circuito. Diferente do monstro que desentrega no chão, né? Desintegra. Esses golems são a unidade de defesa do abrigo e também são caçadores. Quando um monstro fugir do abrigo, eles têm a missão de eliminá-la. Eles se dividem em 4 tipos: Balão Golem, que são unidades de patrulha. Eles são equipados com espada de energia e um lançador de granada de efeito moral. Rock Golems, também é unidade de patrulha, são especialistas a curta distância. Eles usam armaduras pesadas, uns escudos e a espada com estaca de energia e granada de efeito moral, assim como um pau golem. O terceiro tipo são os Knight Golem. Eles são chamados para missões em stealth, usam óculos de visão noturna. Eles são equipados com um dispositivo de camuflagem, podendo também ficar invisível. Eles são especialistas em combate corpo a corpo e, através das mãos, podem injetar veneno na vítima. E por fim, os bichos Golem são parecidos com o Knight Golem. A diferença é que são porte físico é melhor e a substância que injeta na vítima a paralisa em vez de envenenar. E é isso, gente. Eu acho que o vídeo já tá ficando grande. E eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!